E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos que vou abordar a partir de agora. O primeiro deles é a respeito do colombiano Ivan Angulo, tá? O jogador deu a sua primeira entrevista aí como jogador do Cruzeiro, né? Através daquelas videoconferências que estão sendo publicadas ali no canal de YouTube do Cruzeiro. O Angulo falou da expectativa de vestir a camisa do Cruzeiro, que está muito animado para treinar logo, ter a oportunidade de finalmente jogar, estar perto da torcida. A gente sabe que isso deve demorar, né? E como referência aí, ele disse que pretende repetir o sucesso do compatriota Aristizábal com a camisa do Cruzeiro, escolheu muito bem. O atacante também comentou que conversou com dois atletas do elenco do Palmeiras antes de acertar a contratação aí, a chegada ao Cruzeiro, que foi o Felipe Melo, né, volante que defendeu o Cruzeiro entre 2003 e 2004, e o William Bigode, que jogou com a nossa camisa entre 2013 e 2016. Nas palavras do Angulo, os dois jogadores recomendaram que ele viesse para o Cruzeiro, disseram que é um clube muito bom de se jogar e tudo mais, e eu acho isso bem interessante, né? Por mais que o Cruzeiro esteja vivendo aí um momento complicado, jogadores que estiveram aqui no Cruzeiro em períodos tão distintos recomendando o clube, né? Seja por causa da estrutura, por causa da torcida, pelo tamanho da instituição, mas fato é que apesar das dificuldades, o Cruzeiro ainda é um clube que os jogadores querem participar. Uma outra questão que eu gostaria de abordar é sobre a parte tática, né? O Angulo falou da sua característica, que gosta de ir para cima, de rabiscar para cima da marcação, pretende dar muitas assistências para o Marcelo Moreno, e ele falou que apesar de jogar bem nas duas pontas, ele tem uma preferência em jogar pelo lado esquerdo do ataque. Foi inclusive onde eu coloquei ele naquele time ideal que eu montei no vídeo que foi publicado ontem, né? Acho que o Angulo renderia bem por ali, acelerando mais o jogo por uma ponta, mas aí a gente tem que aguardar mesmo o que o Anderson Moreira pensa para ele. Primeiramente, se ele vai ser titular, né? Que tem essa questão também, o Cruzeiro tem vários jogadores disponíveis para o setor, mas até o momento não tem como a gente responder essa pergunta. Ainda não há nenhuma novidade sobre o retorno das competições ou o fim aí da paralisação dos torneios. O goleiro Lucas França conversou hoje com a Rádio Itatiaia, né, e confirmou que já existem conversas da diretoria do Cruzeiro com os seus representantes para solicitar o retorno do jogador ao Cruzeiro já quando retornarem as atividades agora em abril ou maio, quando for. O Lucas França, que está emprestado pelo Cruzeiro ao Ceará até o final do mês de maio, né, acredito que o Vozão não vai botar nenhum empecilho para a liberação do atleta, até porque o Lucas França não vem sendo titular por lá. O titular do Ceará é o Fernando Praz, né, que saiu do Palmeiras justamente para ser o camisa 1 do Vozão. Com isso, o Cruzeiro teria, além do Fábio e do Lucas França, o Vitor Eudes e o Vinícius disputando aí a posição de goleiro, e o Denives, né, que hoje é o quarto goleiro, tem uma tendência a voltar a jogar apenas pelo time sub-20, ele que está treinando com os profissionais, mas a gente sabe que ainda está meio imaturo, né? O Denives é um goleiro muito novo. Eu considero um acerto do Cruzeiro esse retorno do Lucas França e acho sim que ele é um goleiro mais pronto que os outros que a gente tem hoje, né? O Vinícius e o Vitor Eudes não jogaram pelo profissional do Cruzeiro até o momento. O Lucas França realizou 4 partidas entre 2016 e 2017, não jogou mais por causa do Fábio e do Rafael, que já estavam consolidados no clube. Como o eterno reserva foi embora e o Fábio já está para completar 40 anos nessa temporada, a gente precisa ter um substituto mais preparado e um jogador que a gente tenha mais confiança que vai estar pronto para vestir a camisa 1 do Cruzeiro. Lembrando que depois dessa passagem pelo nosso profissional, né, o Lucas França, que é cria da categoria de base, ele teve uma passagem de 1 ano lá no futebol português, no Nacional de Portugal, e tem mais 1 ano aí nesse empréstimo do Ceará. Jogou muito pouco nos dois clubes, no Nacional foram 7 partidas e no Ceará apenas 1 jogo, mas já é uma cancha extra, uma experiência maior para um jogador que está com 24 anos. O Anderson Moreira, inclusive, foi o técnico do Lucas França recentemente, lá no Ceará, e se pediu o retorno dele é porque confia no trabalho e sabe que é um grande goleiro. Eu fico feliz com essa notícia, acho o Lucas França muito bom jogador, tomara que ele consiga voltar, se firmar no Cruzeiro e quem sabe não seja ele a vestir a nossa camisa 1 depois da aposentadoria do Fábio, que vai ser em breve. Já com relação ao Patrick Bray, é outro jogador que provavelmente retornará ao Cruzeiro após o fim do empréstimo, até porque o seu vínculo com a Ferroviária, que disputa o Campeonato Paulista, está terminando agora no mês de abril. O Anderson elogiou bastante o jogador, especialmente pela capacidade de jogar em mais uma posição. O Patrick Bray, além de lateral esquerdo, joga também como meia, e inclusive na Ferroviária é como meia que ele tem jogado.
camisa 10 e tudo. O Henderson em momento algum falou que vai aproveitar o Patrick Bray, mas ele deixou bem claro que pretende observar o jogador, porque ele já saiu algumas vezes por empréstimo e teve desempenhos bons. Eu discordo um pouco desses bons. Lá no Coritiba, por exemplo, ele não jogou bem, mas na Ferroviária tem ótimas referências, né? Parece que ele tá fazendo um bom campeonato paulista justamente como meia esquerda. E é daí que eu faço um questionamento para vocês, se imaginam que o Patrick Bray é um jogador que, voltando pro Cruzeiro, ele é melhor que os meias que a gente tem hoje. Porque vamos pensar um pouquinho aqui nas alternativas que o Cruzeiro tem pro meio campo. A gente tem para essa meia esquerda Jonathan Robert, Caio Rosa, tem o Angulo que chegou agora, tem o Regis que tá para chegar, o Maurício que pode jogar por ali, tem o Judivan também, que é um atacante que pode jogar pelos lados, o Wellington é outro jogador que joga mais pela direita, mas pode cair pela esquerda, o Everton Felipe é uma outra opção aí, que já começou muito mal a temporada, mas também pode jogar por ali, e até o Alexandre Jesus, que eu acho que tem uma tendência a voltar para o sub-20, mas também jogou algumas partidas ali com o Adilson. O Patrick Bray, ele é melhor que a maioria desses jogadores? Vocês acham que ele realmente voltaria e seria uma peça útil para o Cruzeiro, ou ficaria só no banco, só compondo elenco e completando treino? Sinceramente, eu não acho que o Patrick Bray seja melhor que a maioria desses meias que a gente tem disponível, e tenho esse medo, né, de que ele volte para o Cruzeiro e fique da mesma forma que estava em 2018. Só treinava, às vezes nem para o banco ia, e era um jogador muito pouco utilizado. Eu prefiro que o jogador seja emprestado ou negociado, esteja em campo em outro clube eventualmente valorizando, do que ficar só encostado no nosso time. É importante destacar que o Patrick Bray tem dupla nacionalidade alemã, e o fato de ter esse passaporte europeu é mais fácil para ele arrumar um clube na Europa, né, já que ele é um atleta comunitário, e eu acho muito difícil que ele volte e se firme no time do Cruzeiro. Eu acho que ele vai acabar só sendo opção de banco mais uma vez, e gostaria que vocês opinassem sobre isso. Se conseguem acreditar que esse jogador se firmaria no Cruzeiro, ou se acham que ele ficaria relegado a um segundo plano. Quem também está emprestado e falou sobre o Cruzeiro foi o volante Henrique, né? O jogador que era o nosso capitão até a temporada passada, mais de 500 jogos pelo clube, se mostrou aí incomodado com algumas críticas e recusou totalmente o papo de que ele seja traíra. O Henrique rechaçou esse negócio de traidor, falou que tem uma relação muito boa com a torcida, que gosta muito do clube, que não deixou o clube por não amá-lo. Foi apenas uma decisão tomada pela necessidade do atleta mesmo de respirar outros ares. Falou que as pessoas têm que enxergar um pouco além do atleta, né? E falar também na questão do ser humano, falou até questões de saúde mental. Pois bem, eu não vou aqui falar que o Henrique seja traidor, que ele tá errado, que ele não tinha que ficar. Até porque eu acho que a melhor coisa que o Henrique poderia fazer pelo Cruzeiro era ir embora mesmo. Concordo que foi uma carga muito pesada tudo que aconteceu no Cruzeiro em 2019. O Henrique tá no direito dele de querer sair. Agora eu acho que o Henrique não tá no direito de querer voltar no ano que vem se o Cruzeiro tiver de volta pra Série A. Acho que todo mundo concorda que a saída dele foi inesperada, né? Todo mundo imaginava que Fábio, Léo e Henrique certamente continuariam no Cruzeiro independente do que acontecesse, e o resto a gente ia ter que analisar caso a caso, né? Muita gente nós esperávamos que abandonasse o barco e realmente abandonou, e teve até um ou outro que preferiu ficar no Cruzeiro porque não arrumou coisa melhor. A questão é que se a carga para ele de jogar uma Série B depois de tudo que aconteceu no ano passado era pesada demais, eu aceito. Só que pra gente que torce pro clube e não ganha milhares de reais por mês, essa carga também foi muito pesada, e a gente não tem a opção de abandonar, muito menos a opção de respirar outros ares. A gente tá aqui, e da mesma forma que ele tá no direito de ter ido embora, a gente tá no direito de não querer ele de volta no ano que vem. E eu tô falando sobre isso porque o Henrique está apenas emprestado e tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2021. Então o que eu espero, sinceramente, é que ele arrume outro clube para jogar no ano que vem. Quem sabe o Figueirense, né, onde ele se destacou, a gente arruma um empréstimo aí, facilita. Eu não gostaria de ver o Henrique com a camisa do Cruzeiro de novo. Não tanto por questão de traidor, esse papo assim, mas muito mais pela questão de campo mesmo. O Henrique nas últimas temporadas caiu demais de rendimento e mostrou que ele não é o que o Cruzeiro precisa. O Cruzeiro precisa de gente nova, de gente jovem. A fase do Henrique já passou. Essa pelo menos é a minha opinião sobre o antigo capitão, e eu gostaria que vocês também comentassem a respeito, se acham que um retorno do Henrique ele vai ser bem recebido, ou se a trajetória dele aí com a camisa do Cruzeiro é melhor que já tenha acabado por aqui, até para manter o respeito que sempre existiu entre as partes. Para fechar, vamos falar um pouco aí sobre o Campeonato Mineiro, né? Algumas equipes, como o Patrocinense, o RT e Vila Nova, já dispensaram seus jogadores e comissão técnica simplesmente porque não sabem quando e se o Campeonato Mineiro vai retornar. Os clubes não tinham condição de arcar com os contratos desses profissionais sem ter jogo, e aí que eu gostaria de perguntar para vocês:
como imaginam que seria a melhor solução para os campeonatos estaduais nesse ano. A Federação Mineira de Futebol e a CBF insistem que a intenção é terminar todos os campeonatos estaduais antes de começar os campeonatos brasileiros, né, de todas as divisões. A questão é, os times do interior vão jogar com que atletas? Porque muitos deles, de outros estados também, os contratos estão acabando e os jogadores estão sendo dispensados, indo para outros clubes. O Adriano Aro, que é o presidente da Federação Mineira de Futebol, falou que ninguém trabalha com essa hipótese de cancelamento dos campeonatos, que quer retomá-los. A questão é, a partir do momento que a gente não sabe quando é que eles vão poder retornar, quem serão os jogadores do time do interior? Não faria mais sentido encerrar os campeonatos por aqui e declarar, por exemplo, como campeão em Minas, o líder América? Isso me parece ser a melhor solução por dois motivos. O primeiro deles tem até a ordem financeira. O Campeonato Mineiro não paga aos clubes por premiação ou por avanço a cada fase, tá? O Campeonato Mineiro, os clubes recebem a verba de TV apenas pela participação, independente de quantos jogos façam, né? Se forem os 11 jogos da primeira fase, se forem 13 para quem para na semifinal, ou se forem 15 jogos para quem vai até a decisão. Então, dessa forma, a solução ficaria relativamente simples, porque os clubes já receberam o que tinham para receber, não tem mais grana para entrar, então não dá nem para você buscar fazer novos contratos com outros atletas só para jogar uma fase final. Precisaria surgir um dinheiro, sabe-se lá de onde. A CBF vai dar dinheiro para clubes que não estão em nenhuma das 4 divisões nacionais? Eu duvido muito. Em caso da emissora de TV se sentir prejudicada, né, porque vai ter menos jogos para exibir do que o contratado, você pode fazer um ajuste aí, ou com mais jogos no ano que vem, ou então mudar a fórmula de disputa com mais jogos decisivos que trazem mais atratividade, mais audiência, ou então pagar um valor proporcionalmente menor no campeonato de 2021 para compensar o que já foi pago em 2020. E o outro ponto que eu acho que seria interessante para acabar o campeonato é que já foi jogado praticamente todo o torneio. Já foram 9 das 11 rodadas aí da primeira fase, restando apenas 2 rodadas e a fase final dos mata-matas. Você pode resolver isso, por exemplo, não rebaixando ninguém nessa temporada, subindo os 2 primeiros lá do módulo 2 do Campeonato Mineiro e fazendo uma edição excepcional em 2021. Aí quando você tem 2 times a mais, em vez de caírem 2, podem cair 4. E observando o fato que o América é o líder do campeonato com 21 pontos em 9 jogos, é o único time invicto, inclusive, eu acho que seria o mais justo que o América seja declarado campeão, até porque, olhando para os jogos, definitivamente foi o melhor time desse Campeonato Mineiro. E aí tem um detalhe, né? Pela rivalidade, se Cruzeiro ou Atlético estivessem na liderança, se a federação resolve dar o título para um time assim, mudando o regulamento, seria uma coisa complicada, ia gerar muita reclamação de um lado ou de outro. Sendo o América que seria o líder e possível campeão, acho que ninguém tem muito o que reclamar. Comentem aí então como imaginam que é a melhor forma da gente encerrar o campeonato estadual, se quando voltar o futebol tem que jogar com quem seja, né? Se os times vão botar gente da rua, botar gente da cidade para jogar, como que vai terminar, ou se seria melhor encerrar o campeonato de forma antecipada aí, declarando a taça pro América. Se tiver uma outra solução que seja melhor que essas, também deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e comenta aí sobre todos os temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!